Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Não é Sorte, é Marketing. E hoje temos aqui um tema bastante especial. Como unificar sua marca sem ruídos para que você tenha leads, tenha vendas cada vez melhores dentro da sua empresa, não é mesmo, Soares? Exatamente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Não é Sorte, é Marketing. E hoje nós vamos falar de um problema que acontece com muitas empresas, né, Aline, que não unifica a marca, não olha para a comunicação global. E esse assunto aí a gente já viu muitos problemas acontecerem, não é? Na verdade, a gente vê quase todos os dias na empresa, com nossos clientes. Quando a gente também é cliente, né, a gente começa a identificar os ruídos em cada etapa do processo das empresas. E é isso hoje, essas são as dicas que a gente vai passar aqui para vocês identificarem na empresa de vocês. Você como empresário tem que perceber que o seu negócio ele vai ter problemas a cada etapa. E cada uma dessas etapas a gente vai mostrar como desmistificar isso, como que a gente troca esses problemas por soluções apenas olhando um pouquinho melhor para a marca. Vou passar aqui o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai passar aqui por 5 tópicos e eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada um deles. O primeiro, a identidade é um sistema de confiança. Acabou aquela época que a gente pensava que a marca está consolidada, que a gente não precisa entregar todos os pontos de contato, todo certinho para que a gente gere confiança no cliente. Tá super diferente isso, né, Gabriel? O reflexo da sua marca. Às vezes a gente monta ali todo o padrão da marca, a identidade visual, mas quando a gente vai ver o que essa marca está refletindo, é totalmente diferente. Uma comunicação, muitas vezes, quando você entra no anúncio para comunicação do pós-vendas, é totalmente diferente. Isso é o reflexo. O que a gente monta da marca é um posicionamento, mas o reflexo é o que a gente vai mostrar aqui hoje. Olha só, Aline, e inclusive é muito raro ver empresários pensando nessa conexão entre como a marca está aparecendo, por exemplo, na rede social e como efetivamente o time de vendas está se posicionando na comunicação, né? E muitas vezes existe uma distância muito grande que gera justamente essa quebra de confiança, né? Exatamente. O que foi desenhado não é o que está refletindo, né? Exato. E a gente vai identificar hoje e é mais uma reflexão para vocês, tá? A gente vai passar também por uma auditoria do ruído. Onde que esse ruído está acontecendo? Às vezes não é em todas as etapas, às vezes é em alguma etapa do seu processo, da sua jornada, do seu negócio. E a gente vai identificar, e eu quero que vocês identifiquem quando a gente estiver aqui conversando, onde está quebrando o seu processo. E um checklist para eliminar os ruídos e um ponto final, Soares. Tem 2 dicas ultra relevantes para vocês aplicarem hoje ainda para o seu negócio, faturar mais e eliminar todos os ruídos da sua marca. Legal. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, como unificar a sua marca em 2026? Hoje, logomarca, fonte, as imagens que você utiliza, cores, isso é o básico. O que a gente tem que pensar hoje é como gerar confiança em todos os pontos de contato. Em 2026, ter um padrão da marca virou o básico. Se você não tem isso consolidado na sua empresa, você pode perceber que os leads vão entrando em contato com você, mas à medida que ele entra ali, aquele funil, topo de funil, na hora do fechamento, na hora da conversão, vai ser naquele funil magrinho. Entra 300 leads e na hora do fechamento fica 2, 3. Onde nós perdemos esses leads, né, Soares? Então, onde no nosso funil a gente está deixando escapar e quais são os pontos de ruído dentro da nossa marca? Legal, muitos empresários devem pensar também, Aline, aí eu faço aqui uma pergunta para você, em relação à importância de manter essa comunicação visual igual dentro dos canais, né? Então, de fato, por exemplo, quando a gente pensa em fazer um anúncio e fazer, por exemplo, publicações no Instagram, é necessário sempre manter esse padrão visual, essas mesmas cores? Qual que é a importância, de fato, de fazer isso na ponta? Com toda certeza. Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente vê a marca McDonald's, a gente já sabe exatamente qual é o slogan deles, qual é a logo deles, qual que é o elemento que eles usam, as cores padrão. Isso você já vê em todos os pontos de contato com a marca. Só que como é uma marca grande, consolidada, a gente não fica ali pensando se tem algum caminho errado, eles acertam todas as vezes, porque isso virou um padrão da marca. Legal. E mais do que isso, Soares, hoje o que a gente precisa ter como unificação é sobre o que a gente está ofertando e o que a gente está entregando. Legal. Eu acho que todo esse caminho vira uma super experiência
com a sua marca hoje em dia. Legal, aqui cabe até um parênteses, Aline, em relação à diferença entre uma marca e uma empresa. E existe uma grande diferença. Uma empresa, a gente sabe que é um CNPJ, e esse CNPJ, obviamente, vai ter ali o empresário gerenciando ele e um conjunto de pessoas trabalhando. Isso é uma empresa. Agora, uma marca está muito ligado ao impacto emocional. Quando a gente fala McDonald's, por exemplo, certamente gera um impacto emocional nas pessoas de, pô, tem sanduíche e tal. Existe uma memória por detrás dessa marca, né? Então, a construção de uma marca nas pessoas gira muito em torno dessa construção emocional por detrás da comunicação, né? E muitas vezes isso é deixado de lado numa loucura que a gente vive ligado a gerar mais vendas. E aí muitas vezes a gente tem uma noção de fazer, na verdade, atividades ligadas à conversão, à venda direta, mas não pensa muito nessa emoção por detrás da marca, né? E isso gera vendas no final do dia. Exatamente. O que a gente precisa perceber aqui, você empresário hoje, pegue essa primeira dica do dia. Quando a gente pensa numa marca que está consolidada, que tem sucesso, a gente já sabe a experiência de ponta a ponta. Quando eu vou no McDonald's, vou levar aqui o mesmo exemplo de hoje, eu já sei o que esperar do início ao fim. De quando eu começo, quando eu entro na loja, quando eu entro no drive-thru, eu sei que vai ter lá um atendente que vai falar comigo por voz, eu sei o produto que eu vou receber, eu sei a qualidade que eu vou receber. Isso é unificar a identidade em todos os pontos. Será que na sua marca, empresário, hoje, o que você promete é o mesmo que você está entregando? Esse é o primeiro exercício. Faça essa reflexão consigo mesmo. O que você promete é o que você entrega? Isso é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E uma outra reflexão também para o empresário que está nos assistindo pensar, quando fala o nome da sua empresa, o que seu cliente pensa? Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça dele? Será que ele está pensando em qualidade, por exemplo, ou não? Ele está tendo ali algum pensamento ligado à falta dessa qualidade? Então é importante que você que está dirigindo uma empresa, seja ela qual for o tamanho, uma pequena, média ou grande empresa, porque muitos pensam, inclusive, Aline, que a pequena empresa que fatura ali seus 50, 80 mil reais, não tem que olhar para a marca ainda. E aí vai postergando isso, porque é um trabalho chato muitas vezes, né? De você pensar nessa comunicação, pensar nesse impacto. Porque no final também, muitos empresários, que é o certo, tá olhando para o giro de caixa. A empresa tem que sobreviver, tem que gerar receita. Só que essa geração de receita muitas vezes faz com que esse pensamento e essa ação ligada à comunicação, ao impacto, ao branding, não aconteça na mesma proporção, né? E aí fica muitas vezes a título de grandes empresas fazerem esses grandes investimentos, como aconteceu, por exemplo, com o Itaú, né, que teve um grande investimento há mais ou menos uns 8, 10 meses atrás em branding, na mudança de logomarca. Mas, na verdade, isso não é só para grande empresa. É para pequena empresa também que está começando, né? Principalmente para pequena empresa. Quando a nossa marca não é consolidada e o mercado não nos conhece, se a gente quebrar essa identidade, se a gente não tiver um padrão bem consolidado, ou se a gente, principalmente, não souber construir essa marca para refletir o que o empresário realmente quer passar como mensagem, a gente, em uma etapa do processo, a gente não vai conseguir ter o resultado que a gente espera, não é mesmo, Soares? Legal. E aí, falando um pouquinho sobre a identidade em 2026, é uma questão de confiança. A gente não é mais, a gente não faz mais o branding, o marketing como antigamente. 2026 foi um ano que mudou a lógica dos negócios. Hoje o empresário quer confiar em você. Hoje o empresário quer ver sua marca e saber realmente o que você promete é o que você entrega. E muito disso, Soares, a gente falou muito no episódio passado sobre como o não clique mais. Hoje você não precisa entrar em nenhuma página para saber o que se trata a sua marca ou o seu negócio, ou se você estiver pesquisando algum fornecedor. Quando você coloca a sua marca já no Google ou em qualquer lugar, a IA já traz um resumo sobre o que se trata. De quem nós estamos falando. E será que nesse resumo, e aí eu deixo uma pergunta para vocês, nesse resumo, está falando que realmente você está passando de mensagem? E aí é importante isso, porque nós falamos, inclusive, no último programa, sobre Overview AI, né? Que está acontecendo muito dentro do Google, por exemplo, quando pesquisa, principalmente por assuntos mais educacionais, que eventualmente o Google pode recomendar ali as empresas ligado àquele assunto que está sendo pesquisado. E aí é muito levado em consideração, primeiro, essa coerência de comunicação dentro do digital, e aí, quando a gente fala dentro do digital, estamos falando aqui de site, estamos falando aqui de Instagram, estamos falando aqui de YouTube, porque essa coerência vai fazer a sua marca ter um ranqueamento
maior dentro da IA, por exemplo. Então não basta só olhar para a parte visual, mas também para essa parte de storytelling. Então qual é o storytelling que a sua marca está passando para que você possa potencializar isso no mundo da IA hoje, né, Aline? Exatamente. E uma frase super importante que eu deixo aqui para você sobre o que é unificação. Unificar é garantir que o que você diz, qual é a sua promessa, esteja impressa no que você entrega. Então, Legal. quando a gente tem essas duas coisas, vocês sabem exatamente o que o seu cliente pode esperar da sua marca e ele vai ter resultado com você. Legal. E o centro disso, muitas vezes, está, por exemplo, no PUV, né? Que é qual que é o cerne ali do diferencial competitivo que essa empresa tem, né? E quando a gente pega esse cerne, esse diferencial competitivo, a gente vai fazendo toda uma comunicação para sempre ressaltar isso. E aí é aqui que muitos empresários, inclusive, erram. Por quê? Porque delega isso simplesmente para uma equipe de marketing e não participa ativamente dessa construção do diferencial competitivo da empresa. E esse diferencial competitivo, muitos falam que, por exemplo, é atendimento. A minha empresa atende bem. Bom, na minha visão, atendimento é o básico. É o básico. Não é um diferencial competitivo. É claro que, eventualmente, você pode ter uma experiência diferente no processo comercial, na forma que você comunica, que seu time comunica, mas é preciso pensar um pouco melhor nisso, nesse diferencial, para que, de fato, isso seja usado dentro do impacto de marca, dentro dessa construção de comunicação, né? No mundo de tantos concorrentes, um mercado tão competitivo, a gente tem que achar o nosso diferencial. Não tem jeito ser atendimento. E muitos pecam quando o atendimento é excelente, quando a gente faz um anúncio ou quando cai na área de vendas, mas às vezes vai lá no seu Reclame Aqui. Será que tem uma resposta? Será que tem uma pergunta sem resposta? Será que os seus comentários das redes sociais estão sem respostas? Será que seu atendimento é tão bom assim? Será que eu vou ter o mesmo atendimento em todos os funcionários que eu passar na sua loja? Vai ser o mesmo atendimento do início da campanha até o pós-venda? Isso que a gente tem que refletir hoje. Quando a empresa cresce, ela também precisa de mais pessoas. Então precisa ter daqui a pouco, começou com 1 vendedor, precisa ter 3, precisa ter 5, precisa ter 15 vendedores. E aí como padronizar essa qualidade, por exemplo, no atendimento, para os 15 vendedores fazerem igual? Exato. E aí muitas vezes mora aqui justamente na cultura da empresa. Qual que é a cultura da empresa que está sendo replicada por essas pessoas? E inclusive a cultura também traduz, por exemplo, em ter treinamentos. Porque a empresa que não está treinando ali os funcionários, os colaboradores, é uma empresa também que está fadada a cada um fazer muitas vezes o que pensa, que é melhor. E que não vai ser o que a marca precisa, o que a empresa precisa no que a gente fala aqui de comunicação, né? Dessa coerência de comunicação dentro de um processo comercial, ou obviamente também dentro do marketing como um todo, né? O que você falou agora, Gabriel, é um ponto de super atenção do empresário hoje em dia. É na escala que a gente encontra os maiores problemas. Quando a gente está escalando o negócio sem planejamento, não foi planejado crescer do jeito que cresceu, a gente contrata rápido, a gente falha no treinamento, a gente deixa muitas pontas soltas no nosso negócio. E é aí que sua marca vai se quebrando aos poucos. Você quer passar uma mensagem, mas quem não foi treinado o suficiente não consegue acompanhar a mensagem que você quer passar. E aí, lá no fim, o empresário fica, meu Deus, mas não é isso que eu estou vendendo, vocês estão vendendo errado, não é isso que eu quero entregar. Você já viu isso acontecendo? Muitas vezes. Você já viu o dono da empresa ter que voltar para o comercial? Muitas vezes. Isso acontece muito justamente devido a esse processo. Ele tem que voltar em todas as etapas, né? Porque todas estão quebradas, um pedacinho ali está quebrado. E a gente não está falando aqui que é fácil, é óbvio que tem a sua complexidade. E é normal, né? Isso é normal também. Só que a gente tem que olhar para isso com um ponto de atenção de quando você vai arrumar. Até quando você vai esperar a sua empresa dar problemas e você ficar apagando incêndio? Eu sou adepto da frase que é o contrário do que está na bandeira do Brasil, que é ordem e progresso. Quando a gente pensa em empresa, muitas vezes é progresso, depois ordem. Só que essa ordem ela tem que chegar. Algum momento ela tem que ter ordem. Então é progresso no sentido de estamos crescendo, vamos colocar cliente para dentro, e aí vamos contratando pessoas numa velocidade muitas vezes superior ao treinamento dessas pessoas. Só que chega uma hora que esse progresso demais vira uma bomba. Se a gente não tiver ordem na casa, uma cultura forte, vai explodir. Exatamente. E essa explosão muitas vezes é perda de clientes, muitas vezes, obviamente, também de receita aqui. E aí custa muito caro isso no final do dia, né? Porque teve um custo de aquisição ali para fazer esse progresso acontecer e, de repente, por não estar organizado,
tem saída de pessoas, tem perda de clientes, aí tem que voltar atrás e ter esse custo novamente, né? Então, o grande jogo aqui do empresário é conseguir fazer um equilíbrio em relação a essa ordem e esse progresso. Então, um pouco de progresso, um pouco de ordem, um pouco de progresso, um pouco de ordem. E aí vai calibrando esses dois para que, de fato, a empresa mantenha uma consistência de crescimento adequada, né? Exatamente isso. E pensando um pouco sobre o quanto você está colocando de ordem na sua empresa e o quanto é caro também a gente padronizar todo esse tempo, fazer planejamento, criar a identidade da marca, treinar pessoas, colocar todo mundo no processo certinho, a hora que sua marca reflete o que você realmente está trabalhando nela. Será que tem um transtorno de personalidade? E aí, quando você olha para o anúncio, está de um jeito, está todo bonitinho ou está bem agressivo, você está ali atacando o mercado. E a hora que chega no vendedor, é um tirador de pedido. Ou muitas vezes é o contrário, o marketing é bonitinho, o vendedor é um cara agressivo. Como anda a sua marca hoje? Você já fez essa jornada, você já identificou na sua jornada onde estão cada ponto de contato com o seu cliente? A sua marca traz a mesma personalidade? Ela fala na mesma linguagem? Ela tem uma unificação de marca? Isso é o que muitos dos nossos empresários hoje, é um dos nossos problemas, né, Gabriel? Chegam com a marca totalmente desassociada. Cara, de um jeito você começa o comercial de um jeito, começa anúncios de outro, e o nosso primeiro trabalho é identificar isso. Um ponto importante é, a gente faz um cliente oculto aqui. A gente entra, nós como gestores de marketing, a gente entra na empresa do cliente e começa a identificar ponto a ponto o que ele está oferecendo, o que ele está nos trazendo. E aí a gente começa a ver um conflito da marca. E o mais importante aqui, se a marca não passa confiança, se ela não transparece isso em cada ponto de contato, você não tem venda. Quando não tem confiança, não tem venda. E pode ter certeza que em 2026 isso vai ficar ainda mais claro para você, empresário. E confiança é fácil perder, mas difícil recuperar, né? Então, uma vez perdido, custa muito caro se conseguir depois recuperar essa confiança. Então, essa conexão entre as áreas da empresa, começando na exposição, que é o marketing, que é o trabalho do marketing como um todo, a parte comercial, a parte de pós-venda, a parte de entrega do produto ou serviço, é fundamental que comunique igual para que, de fato, a gente não tenha essa quebra de confiança, né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui nesse programa é que a venda, ela não termina quando o cliente compra na sua empresa. Ela começa aí. Então, esse pós-venda, essa retenção é fundamental para a empresa ter mais lucratividade. No mundo onde o custo de aquisição está cada vez mais alto, a gente precisa extrair mais receita desse mesmo cliente, mais lifetime value desse mesmo cliente, LTV. E esse LTV mora justamente em conseguir fazer a experiência desse cliente pós-venda ser a melhor possível. Não ter essa quebra, né, na entrega, na percepção de valor da marca. E, muitas vezes, quando a empresa tem um drive mais de olhar para aquisição, ela tende a pecar nessa parte de pós-venda. E quando a empresa olha mais para esse pós-venda, que é muito bom, tende a não olhar tanto para uma aquisição, por medo, inclusive, de ser mais agressiva. Então, não vou ser tão agressiva assim comercialmente, porque não é esse o posicionamento da marca. Só que, claro, tem como ser agressivo, de certa maneira, ainda passando essa mensagem e esse posicionamento da marca, né, Aline? Exatamente. E ainda enfatizando um pouco mais essa frase, que onde há desconfiança não há venda, vamos levar um pouco para o nosso cenário pessoal. Você é empresário, pense no seu modelo de compra hoje. Quando você sai de casa para comprar alguma coisa ou pela internet, começa pelo anúncio, você identificou, gostou do que está ali descrito, aí você começa a entrar um pouco mais para ver se aquilo realmente vai resolver seu problema. E aí, se você identificar algum ruído da comunicação, algum ruído ali naquele momento, ou se alguém não te atendeu rápido, sei lá, a marca parece uma coisa diferente quando você viu o anúncio e quando você caiu numa página de conversão. Se o vendedor está comunicando de uma forma diferente, às vezes está ali um anúncio super bonito, elegante, sofisticado, e aí no WhatsApp alguém conversa com você com muitas gírias, um erro de português. Você começa a desconfiar. O brasileiro é super desconfiado. E quando você começa a desconfiar, onde não tem essa confiança, sua venda quebra ali. E esse cliente, para você tentar recuperar ele de volta, para trazer ele para o anúncio de novo, para fazer um remarketing, é caríssimo. E você deixou essa parte
pecou no mais básico, que é continuar uma jornada fluida com a unificação da sua marca. E por isso que a gente fala que não é diferencial competitivo ter uma boa comunicação / atendimento, é fundamental, mas também não é só sobre responder rápido a mensagem, é sobre como é feito esse processo de atendimento, né? Como que isso, de fato, passa essa mensagem que começou lá na publicação, lá no Instagram. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo recentemente. Não vou falar o nome daqui da empresa, mas eu vi um anúncio, inclusive, dessa empresa. Eu não cliquei no anúncio, porque eu não costumo clicar em anúncios, mas, obviamente, ele ajuda bastante nessa tomada de decisão. E aí, depois eu fui até o Instagram da empresa e eu vi que tinha um posicionamento bem interessante e bem preocupado, assim, com o produto que estava vendendo e a experiência do cliente. E aí, como eu estava precisando, eu entrei em contato pelo WhatsApp e a comunicação foi horrível. Respondeu rápido. Só que a forma que respondeu as minhas perguntas, as dúvidas que eu estava, fez com que eu falasse, nossa, peraí, não faz sentido aqui avançar. Aí teve uma quebra de experiência muito grande, né? Mesmo que no subconsciente, eu estava precisando ali daquele produto, mas eu tive uma quebra muito grande daquilo que eu tinha visto lá no Instagram. E aí isso gera uma perda de confiança, que é o que a gente está falando aqui, e depois para recuperar é muito difícil, né? Exato. Lembra do que eu falei do McDonald's, quando você entra na loja ou você vai no drive-thru, você sabe exatamente o que você vai encontrar, o que você vai receber. Essa experiência sua, Soares, é o que eu trago para o empresário aqui hoje. O que você está vendendo é o que realmente o seu cliente vai receber? Será que ele vai ter algum problema no meio dessa jornada? E para a gente falar de jornada aqui hoje, gostaria que vocês olhassem para cá. E aqui a gente vai ter todos os pontos de contato. Às vezes a sua marca tem um diferencial, o seu negócio tem algum ponto de contato extra. Ótimo! Coloque isso aqui como o mínimo, o básico para você fazer e a gente aprofunda depois no seu negócio. Se precisarem, pode chamar a gente está super disponível para ajudá-los. Mas a gente começa aqui pela descoberta. Quando o cliente entra no seu funil, eu vou chamar isso aqui de jornada ou de funil, ele entra te descobrindo. Muitas vezes é por um anúncio, é pelas redes sociais, é por um SEO que você está linkado em algum site. Ele te descobre, ele te vê pela primeira vez. Quando ele te vê pela primeira vez, você já tem que passar na sua identidade, a sua marca já tem que estar refletida. E ele tem que entender se aquilo ali é para você. E aí ele vem para o segundo ponto, que é a compreensão. Ele viu o seu negócio, você teve uma frase impactante, chamou a atenção dele e ele vai se aprofundar um pouco mais no que você tem a oferecer. Essa fase chama compreensão. Na compreensão, a gente mostra ali todo o conteúdo, a gente vem uma parte educacional, vem ali o engajamento, onde vem sites, landing pages, explicações do seu negócio, tudo um aprofundamento para o cliente falar assim, ó, encontrei essa empresa, eu tenho um problema, agora eu vou ver se esse problema é resolvido no segundo ponto, que é a solução. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é um pilar de confiança. Nessa confiança, o cliente quer ver provas sociais. Ele quer ver se você realmente, se quem comprou de você estava lhe dando seu produto. Aqui eu estava até falando com alguns empresários que eu trouxe esse tema bem relevante para os negócios deles. A Shopee e a Shein mudou uma forma da gente fazer prova social hoje. Ela mexeu muito até com a Leroy Merlin. O que eles fazem hoje? Quando você vai para o aplicativo, tem lá as fotos do produto que você está escolhendo comprar, mas as pessoas estão validando pela prova social de quem comprou tirou uma foto. Legal. Será que o que eles estão oferecendo é o mesmo que eu vou receber? Eu faço isso. Isso é muito... Depois da Shein, da Shopee, a gente passou a fazer isso. E a gente hoje, nas marcas que não tem, fica uma dica se você vende algum tipo de produto. As marcas que não tem, a gente fica ali sempre procurando, né? Porque comentário hoje é muito difícil. Num comentário, alguém mentir ou falar, me agradou, gostei do produto. Cara, o seu gosto não é igual ao meu. Então eu quero ver realmente se é um produto, o que você recebeu é realmente o que estava no anúncio? Isso conta pra caramba. Então, se você tem no seu negócio um produto, coloque esse ponto de confiança, coloque uma prova social diferente do seu negócio. Agora, se é um serviço, pegue depoimento dos seus clientes, faça um vídeo bem produzido do seu cliente, com uma voz nítida. Coloque seu cliente ali para falar se está satisfeito ou não. Qual foi a experiência dele? Se a experiência teve algum ruído nesse meio processo, deixe ele falar também como que vocês consertaram essa experiência. Isso mostra a realidade. Ninguém quer mais um depoimento, uma prova social fake. Nossa, parece que foi gravado no estúdio, eles foram ensaiados para falar isso. A gente precisa mostrar a realidade do negócio hoje. E Aline, como conseguir uma prova social verdadeira?
do cliente? Aí é quando você entrega bem o seu produto e o seu cliente fica tão satisfeito com isso, Soares, onde a gente mais vê ele vem te dar o depoimento, você não precisa nem pedir. Quando você realmente, o que você promete ao que ele recebe, ele vai te dar o depoimento, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai fazer um agradecimento. Se você pedir também, às vezes, muitas vezes, faça uma troca com o cliente. Exato. Olha, te dou um desconto, faça um vídeo para mim, isso me ajuda muito nas minhas redes sociais, isso ajuda outro cliente como você, que estava com algum ponto de desconfiança da minha marca, em algum momento, voltar a comprar com a gente ou fazer o primeiro negócio. Eu tenho certeza que de 100%, 90% vão aceitar fazer esse depoimento com você. Ou seja, a sua empresa muitas vezes não tem uma prova social pelo simples fato de você não pedir. Exatamente. E usar uma moeda de troca dentro desse pedido. Muitas vezes, uma oferta a mais, um desconto a mais, uma entrega ali de valor, um over delivery, para você conseguir, de fato, gerar prova social. E quando a gente fala de prova social, existe um aspecto também interessante, Aline, que é o seguinte: imagina uma linha de satisfação, chamada NPS, por exemplo. A NPS a gente sabe que é medido de 1 a 10, sendo 9 e 10 promotor, 8 neutro e de 1 a 7 detrator. Muitas vezes, a gente consegue avaliações espontâneas de duas formas. Ou quando esse cliente ele tem um NPS ali de 1 a 4, ou seja, ele ficou muito insatisfeito mesmo com a entrega, com o produto, com o serviço. Ou quando a gente tem esse cliente com nota 10, ou seja, ele está muito promotor. Essa faixa do meio, que é a maioria, que tem ali a nota entre 5 e 8, 5 e 9, eles não vão deixar uma avaliação espontaneamente. E aí, muitas vezes, é positivo para a empresa ter essa avaliação do cliente que tem o NPS ali de 8, 9, e pedindo a gente consegue ter uma taxa maior de resposta, uma taxa maior de adesão, do que só esperar aqueles que teve ou um encantamento muito bom, ou uma insatisfação também muito alta, e aí essa insatisfação alta também é ruim para a marca, porque começa a diminuir a nota, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio ali, onde você aparece no Google quando alguém pesquisa pela sua empresa, essas avaliações negativas cai bastante o score, né? A nota ali no Google influencia, obviamente, no que a gente está falando aqui, que é o cerne da conversa, que é a confiança e a conexão dessa comunicação da sua marca em diferentes locais. Quando eu falo para o empresário assim, Gabriel, qual é a nota da sua empresa, da sua marca para as pessoas que estão te vendo? Aí ele fala, não, maravilhosa, nota máxima, meus clientes adoram, eles voltam, recompram. E aí a gente começa a identificar e pesquisar esses pontos. O Google My Business, a gente vai no Reclame Aqui, a gente vai nos comentários do Instagram, do Facebook, de onde o cliente anuncia, e a gente vê que não tá tão boa essa nota assim. E voltar nesses pontos de contato e mostrar isso para você, empreendedor, faz toda a diferença. Porque o básico bem feito vem de mais do que a gente querer aquela sofisticação em coisas que nem está no momento. Se o seu básico não está pronto, não está unificado em cada passo da jornada, não vai para uma sofisticação, porque você vai perder o cliente no básico, não é no sofisticado. O sofisticado vai querer uma coisa que você não está nem pronto para entregar. Se você faz um anúncio, por exemplo, muitas vezes vem clientes nossos pedindo para fazer anúncios com influencers. E aí é uma das estratégias que a gente já teve que não teve resultado. Não pelo influencer. A marca não estava pronta para entregar aquele nível de autoridade que o influencer gera. Você espera que a empresa que esteja te passando isso tenha a mesma qualidade que você tem ali. Você confia naquela pessoa. Agora, a marca te traz confiança, e aí você tem um anúncio do influencer, e aí você cai no WhatsApp, e o WhatsApp tem alguém falando gíria, ou tá com português errado, ou demora para te atender. A confiança que você tem no influencer não é a mesma confiança que você tem na marca. E muitas vezes essa estratégia quebra no meio do caminho. Até por isso que não necessariamente o influenciador que tem mais seguidores é aquele que faz sentido para aquela determinada empresa, né? Exato. Muitas vezes os micro-influenciadores, até os nano-influenciadores, que tem ali seus 5, 10 mil seguidores, vão ter um impacto muito maior se ele tiver, de fato, essa conexão com a marca do que influenciadores que possuem 100, 200, 300 mil seguidores. Não é aqui um jogo de volume mais. É um jogo de aproximação com o público-alvo, com essa audiência que foi construída pelo influenciador e que, obviamente, essa audiência ela faça sentido para a empresa que está pegando aquele influenciador para ser o porta-voz da marca, né?
Exatamente. Passando desse ponto de confiança aqui na nossa jornada, no nosso funil, a gente vai para uma próxima etapa. Beleza, identifiquei, vi um anúncio, eu vi no Instagram, a empresa é para mim. Cheguei lá, identifiquei se ele resolve o meu problema, já vi os depoimentos, vi se tem alguma autoridade. Estou confiante nessa marca. Agora eu vou iniciar minha conversa, né? Uhum. Nessa conversa que a gente chama muito de mensageria, que a gente falou na aula passada, essa conversa, você vai ali pelo WhatsApp, você vai por chat, você vai por telefone, você vai por mensagem, qualquer é o meio que você possa chamar uma pessoa, possa chamar a empresa que está por trás. Como você é bem recebido nessa marca? Como que essas pessoas te atendem? O que elas passam de mensagem para você? É o mesmo do início da sua jornada até aqui ou a gente tem um ponto aqui nesse meio? Ou será que daqui para frente essa empresa te surpreende? Ela fica mais agressiva, ela te pergunta mais, ela te oferece algo que você... Quando você comentou daquele exemplo, Gabriel, você viu que as páginas estavam todas bem estruturadas, te explicava o que você queria e no atendimento foi muito passivo. Você fazia uma pergunta, só te respondia se você fazia. Exato. Isso quebra a confiança na marca. Como que um curso ou alguma coisa me explica tão bem quando eu vou fazer e a hora que eu chego num atendimento para eu poder fechar aquela venda, não tem essa explicação. Então, será que meu suporte vai ser ruim? Se eu tiver algum problema com essa marca, será que eu vou ter uma interferência com esse produto? É aí que você perde seu cliente. Num detalhe mínimo desse, você perde o seu cliente, perdeu o Gabriel Soares de ser cliente dessa marca, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Quando a gente vai comunicar com alguém, agora está muita época das IAs comunicando com as pessoas. Não sei se você gosta, eu detesto. Eu falo que é melhor ter uma IA gerando mensagem se você não tem ninguém para atender no momento. É melhor que tenha um pré-atendimento, que seja rápido, que pelo menos você qualifica para quem quer. E depois você precisa de um atendimento humanizado que entenda o seu produto. Eu acho que onde as empresas mais erram elas não entendem o que elas estão vendendo. E qualquer pergunta que a gente faça ou não fazer pergunta gera um ruído na comunicação dessa marca. Nós falamos aqui que, por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, o mais importante na era de hoje é o contexto. Então, se não der o contexto para a inteligência artificial que está fazendo o atendimento da sua empresa, e o contexto é tudo que a sua marca precisa passar para o cliente, você vai ter um atendimento pobre, mesmo sendo rápido, mesmo sendo eficiente no ponto de vista de responder tudo que está perguntando ali, mas não está sendo necessariamente com o posicionamento que precisa, com a comunicação que precisa. Então, esse contexto de marca é extremamente relevante também para a gente ter tudo acontecendo da melhor maneira possível. E aí, é claro que eu falei isso, inclusive, no último episódio, que a gente está nessa era de IA. Só que eu acredito, posso estar errado, é claro, mas eu acredito que daqui a pouco, em pouco tempo mesmo, o diferencial ali no atendimento vai ser ter uma pessoa fazendo esse atendimento. Porque, de novo, pessoas compram de pessoas. Porque o processo comercial, a tomada de decisão de comprar alguma coisa é muito emocional, não é só racional. Não é só saber quanto custa ou saber a especificação do produto. É também um processo de gerar emoção ali no lead para que ele possa tomar essa decisão de comprar na sua empresa e não comprar no seu concorrente. E esse processo de emoção, bom, a pessoa bem treinada, o ser humano, ele consegue fazer muito bem, né? Exato. Essa é uma das partes que a gente mais orienta o empresário hoje a coloque força, coloque energia no seu time comercial. Esse time vai fazer sua conversão, esse time vai trazer as vendas que você precisa. E tem muita briga entre o marketing e vendas. Às vezes geram muitos leads e aí no final a conversão é muito baixa. Onde está o problema? Será que o problema é que todos os leads são realmente desqualificados? Ou que nesse meio do funil a gente foi perdendo pela falta de confiança da marca? Ou será que meus vendedores não estão tão qualificados ou treinados o suficiente para continuar a mesma voz da marca, a mesma promessa até chegar na mão deles? Eu acho que tem vários pontos aqui que você pode identificar. Procure a sua marca hoje, entre como um espião da sua marca hoje, veja onde está o gargalo, onde está o ruído, onde que seu balde está furado. É um exercício, muitas vezes, difícil. O empresário, ele está numa bolha já, porque muitas vezes ele criou a empresa, então ele já está acostumado, está enviesado. Mas é importante, a gente falou aqui de um termo no último, do Shoshin, né? A mente de principiante. Então se coloque verdadeiramente no lugar do seu cliente. E peça também para pessoas ao seu redor fazer esse mesmo exercício.
E aí, é claro, depois é importante ter uma mente aberta para aceitar os feedbacks e efetivamente realizar as mudanças que precisa fazer para, de fato, você ter essa coerência e essa conexão de comunicação da sua marca. Exatamente. Passando do ponto de conversa, a gente vai para a etapa da conversão. É ali que seu cliente fecha o contrato, é ali que ele vai ver as cláusulas que você colocou para ele, é ali que ele faz um cadastro na sua marca, é ali que ele faz o fechamento, o investimento, o processo de compra, o meio de pagamento. Toda essa etapa também conta. Imagina o seu cliente lá na experiência do início, passou por todo esse processo. Imagina que ele é persistente, teve ruído em cada etapa, mas ele quer muito comprar de você. E aí, na hora do fechamento, ele vai passar um cartão, ele começa a ficar desconfiado. Será que esse link de pagamento, será que a pessoa que conversou comigo passou a confiança? Será que essa maquininha aqui no estabelecimento, eu olhei para o estabelecimento, tudo que me fez vir até esse local era maravilhoso, só que eu cheguei aqui, cara, eu estou desconfiada se realmente eles vão me entregar o que eu coloquei. Todos os pontos importam. Então, verifique a sua empresa em todos os pontos. E aí a gente vai para a etapa mais importante desse processo. O Gabriel acabou de falar aqui que a venda não começa quando o cliente não finaliza quando o cliente compra. Nós vamos para o ponto mais importante dessa call. O Gabriel falou aqui hoje que a venda não finaliza quando o cliente compra, ela começa quando ele compra de você e a gente vai para a etapa pós-venda. Aqui tem um ouro nessa mina. Quando o cliente passa por toda essa experiência com você e ele gosta da sua experiência, ele vai voltar a fazer negócio com você e ainda mais, ele vai indicar outras pessoas a fazer negócio com você. Vira uma venda consistente, né? Vira uma esteira ali de vendas com o seu próprio cliente. Indicação no mundo de hoje é ouro, né? Exatamente. Quando a gente fala que o custo tá caro, o lead tá caro, se eu consigo fazer esse lead multiplicar por 3, bom, um CAC que eventualmente era R$100, ele vai para R$33, ele vai para R$30, porque esse cliente que antes era lead, que eu tive um custo com ele me indicou mais 2, 3, 4. E aí essa indicação a gente sabe que mora justamente em gerar essa experiência muito positiva no pós-venda. Exatamente. Mas é muito poderoso a empresa que consegue controlar, de certa maneira, esse canal de indicação. A gente sabe que muitas empresas vivem desse canal, mas muitas vezes é um canal onde não tem um certo controle, ou seja, recebe indicação, mas não necessariamente influencia em ter mais indicações. E a gente sabe que existem estratégias que podem ser aplicadas no pós-venda para a gente ter essa indicação sendo recebida de maneira ativa e não só de maneira passiva, de esperar o cliente que está aqui extremamente promotor, que é positivo, que a sua empresa fez um bom trabalho, mas aquele que não necessariamente está nota 10, mas está nota 9, ele também pode te indicar. Aquele que está nota 8, você pode fazer ele ser nota 10 daqui a pouco e ele te indicar mais 3, 4, 5 clientes. Então é importante que a empresa também pense em ter esse processo de pedir indicações no pós-venda, não é? É para isso que serve o NPS, né? Para Exato. você realmente ver onde sua empresa está legal e onde ela está falhando. E nesse processo, nessa estratégia, Gabriel, tem uma coisa bem interessante que a gente não precisa ser CAC zero, a gente pode gastar um pouco para ter mais clientes. Esse pouco que você vai gastar, dê um benefício para o seu próprio cliente que está te indicando. Às vezes é financeiro, às vezes você vai dar um brinde, às vezes é uma experiência no seu estabelecimento. Use isso a seu favor, seja criativo nessa etapa. A gente tem uma lista de várias estratégias para as empresas que a gente trabalha, mas seja criativo no seu negócio. E a gente consegue completar esse funil, e aqui a gente tem uma imagem, se esse funil realmente ele passa do início até o fim, e você não perdeu os leads, os clientes até a etapa final, se o cliente está satisfeito, ele volta a comprar com você. Se ele está insatisfeito em alguma etapa desse processo, ou ele paralisa ali e você não sabe por que esse lead sumiu, e aí na mente do empresário muitas vezes era um lead desqualificado. Não, às vezes ele era até qualificado, mas ele se perdeu em alguma etapa do seu processo. E aí você vai ter que fazer um outro tipo de campanha com ele, um remarketing, ou talvez entrar em contato, ou alguma coisa assim, até ele voltar a ter confiança na sua marca, não é mesmo? E aí, em 2026, uma coisa super importante para vocês. O consumidor, ele não vê separação entre marketing e vendas e suporte em qualquer etapa desse processo aqui. Para ele, tudo é a sua marca, é o seu negócio. Ele não fala, não precisa a gente dar desculpa que o meu marketing estava agressivo, mas as vendas, uma pessoa que estava iniciante entrou em contato com você. Não existe essa desculpa para o consumidor de 2026. Ele está comprando a sua marca. Então, estabeleça todos os pontos de contato, identifique onde estão os seus gargalos, os seus ruídos e faça com que o seu cliente acredite em você
e faça a compra e recompra, porque é aí que mora a Não mina de só ouro. acreditar, mas virar o advogado da marca. Exato. O advogado da marca é aquele cliente que ele defende. A gente quando tem uma o outro empresa cliente muito tá legal, reclamando. né, que faz isso. Uhum. A Apple hoje é uma das empresas que tem muitos advogados da marca. Se você conhece alguém que compra algum produto Apple, você não precisa, a marca não precisa nem fazer anúncios, nem fazer campanhas, porque quem conhece te indica, te orienta, faz com que você vá ter a experiência da marca. E isso, vou contar para vocês um caso bem rapidinho sobre essa marca que eu tive uma experiência hoje, já vou virar advogada aqui para vocês em 30 segundos. Eu estava em Vancouver e o telefone de uma amiga deu um problema no carregamento da Apple. A gente foi na loja, eles tentaram todos os tipos de carregadores da loja, pegou um carregador novo, pegou carregador paralelo usado, nada fez o telefone dela voltar a carregar. Sabe o que eles fizeram para ela? Eles pegaram um telefone novo, lacrado, e entregaram na mão dela. E deixou ela embora com o telefone velho. O que eles não querem, o que eles foram feras aqui, eles não querem que a marca deles seja quebrada no último ponto, num ruído ou no pós-venda, no suporte. Eles vão fazer com que ela seja ainda mais apaixonada por essa marca. Ela e eu contam essa experiência para vários outros que possam comprar com essa marca, porque eles cuidam de você, do início ao fim. E isso gera uma experiência maravilhosa. E essa ação foi tão forte que basicamente ocultou a experiência negativa que teve antes. Sumiu, né? Na cabeça dela, né? Não teve mais essa experiência na cabeça dela. Eles fizeram uma experiência muito mais potente, que foi dar um telefone novo sem burocracia. O problema é quando a gente compra um produto e às vezes ele vem com defeito, a gente tem que esperar uma burocracia, fazer troca, esperar um tempo, um prazo, leva para o correio, volta para o correio, aí você espera para receber na sua conta aquele dinheiro. Eles não burocratizam o processo para não gerar pessoas insatisfeitas com a marca. Muito bom, muito bom. E aí, quando a gente passa aqui na auditoria do ruído, a gente tem aqui um bow tie que vocês podem ver, que a gente já passou muito nas aulas passadas. Em cada ponto desse funil aqui, identifique onde está o problema da sua marca. A gente deixa aqui para vocês essa imagem, para vocês entenderem cada um desses pontos, onde que vocês podem exatamente identificar que está quebrando os seus leads. Está ali na fase da exposição, você jogou seus anúncios, jogou seu conteúdo, na atenção, você prendeu o seu lead. Quando você vai para o interesse e para a qualificação, ele está ali com você, ele está pronto para comprar, e aí entra a fase de compromisso, entra a fase de decisão, entra a fase de retenção. O que você pode fazer pela sua marca? Quais os pontos, os ruídos que você pode identificar aqui? A principal recomendação aqui, Aline, é que o empresário, ele pegue aqui esse funil e primeiro ele olhe para números. Quais são os números e quebras que está acontecendo em cada uma das etapas? Então, a exposição da sua marca, para a atenção da sua marca, para o interesse, cada uma dessas etapas, a gente precisa conversar com elas através de taxas de conversão. Então, eu comecei com 100 pessoas lá no topo do funil. E aí chegou lá embaixo 2 pessoas que compraram de fato. Quanto que está quebrando em cada uma das 7 etapas que estão aqui nessa tela? Você precisa primeiro identificar isso através de números. Após essa identificação, aí sim, você vai olhar justamente para essa comunicação. O que está acontecendo na etapa que está mais quebrando, que a gente chama aqui de trava. Eventualmente pode ser a parte de interesse. Então a atenção está boa do teu negócio, a exposição também, mas o interesse está quebrando. Exato. Por que está quebrando? Será que, de fato, é porque o posicionamento e a comunicação da sua marca não está melhor possível nessa etapa? Será que não está claro? No mundo onde a gente precisa ser muito rápido nessa informação, na clareza, as pessoas estão mais impacientes, estão com menos tempo de atenção. Então a gente precisa ser muito claro. Então, primeiro, é preciso você olhar para números, identificar as quebras em cada uma dessas etapas, identificar qual que é a principal trava. E aí, quando a gente fala de trava aqui, e já falamos sobre isso no passado, é importante que você vá de trava em trava. Não tente arrumar tudo de uma vez, que não vai dar certo. Não tem como. Então, primeiro, vai na trava de maior impacto, resolveu ela não vai estar perfeita, não vai estar, e está tudo certo. Mas resolveu ela, vai para a próxima trava, vai para a próxima trava, e vai aplicando esse ciclo positivo de melhoria contínua dentro do teu funil de aquisição, do teu funil de clientes no seu negócio. E aí, olhando sempre para essa questão da marca, da integridade de comunicação do seu negócio, para que você possa, aí sim, tomar as melhores decisões como empresário, olhando para número, mas também olhando para comunicação, branding, como que sua marca é vista pelas pessoas. E a gente sabe que, quando isso é bem feito,
a empresa consegue crescer com consistência. E o fato de ter uma integridade, uma confiança sendo passada de uma etapa para outra nesse funil, faz com que a gente tenha melhores taxas de conversão. Porque muitos olham assim, eu tô com a taxa de conversão de 15%, eu poderia estar com 30%. Então eu tô menos eficiente. É só colocar mais leads no funil. Ou não, é só atender com mais velocidade. E muitas vezes está justamente em você olhar para a forma que você está fazendo esse atendimento e para a forma que as pessoas estão vendo a sua marca, né? Identificar os pontos cegos. Exato. Se você olha para números e quais são os pontos cegos do seu negócio em cada etapa desse funil. Essa é uma boa orientação, uma boa dica. E vamos aqui para os pontos finais, que é um checklist para eliminar os ruídos. Quando a gente tem ruídos, a gente sabe que não gera confiança e não gera confiança, não gera vendas. Então a gente vai para o primeiro ruído de comunicação da sua marca, que é o ruído de identidade. O tom de voz do anúncio reflete o que o cliente está comprando? Preste atenção na identidade da sua marca. Está refletindo em cada ponto de contato? A gente vai para a segunda etapa, que é o ruído do tempo. Será que entre o meu anúncio e alguém me respondeu, mandei uma mensagem, tem ruído ali? Demora mais do que 5 minutos? Se demorou mais do que 5 minutos, pode saber que a sua marca tem um ruído, o seu negócio tem um ruído nesse tempo. Temos também o ruído de prova. Será que as provas sociais, será que o que o Google diz sobre você, será que o que o Reclame Aqui diz sobre você é realmente o que sua marca quer passar? A gente tem que identificar muito esses ruídos para a gente ter uma marca unificada em 2026. E temos o último ruído, que é o ruído do processo. Você tem que ter a mesma informação, você tem que munir as suas pessoas, os seus funcionários, a sua marca, que o processo que começa ele tem que ser o mesmo do final. Você tem que seguir um processo. Se uma empresa não tem processo, ela não sabe onde ela vai chegar, ela não tem resultado coeso. Esses aqui são checklists para você identificar hoje, juntamente com o funil do Bowtie, juntamente com os pontos de contato que o seu cliente tem com a sua marca. E aí o insight mais valioso do dia de hoje é que a unificação reduz o CAC, não é mesmo, Gabriel? Todo mundo quer economizar dinheiro, né? A gente quer crescer empresas sem gastar rios e rios de dinheiro dentro do marketing, dentro do comercial. E aí, obviamente, ter um bom posicionamento faz com que você pague menos pelo cliente. Então, aí que mora justamente esse diferencial competitivo em relação à sua empresa para com os concorrentes. E eu já tive várias experiências gerenciando tráfego no passado, e é muito claro quando a gente pega uma empresa que já tem um bom posicionamento, já é mais conhecida, a gente chama aqui um termo técnico de pontos de lift. Então, quando a sua empresa tem mais pontos de lift, tem mais branding, é mais fácil você fazer um tráfego pago e ter resultado com esse tráfego pago do que uma empresa que não tem esses pontos de lift. E aí, obviamente, como que a gente aumenta esse branding? Pensando justamente na coerência, na comunicação, no impacto de marca. Então é você, de fato, não só olhar para o CNPJ, mas olhar verdadeiramente para qual é a geração de emoção que a sua marca gera para as pessoas, né, para o seu cliente. E aí isso faz com que a empresa tenha menos custo de aquisição e cresça de maneira mais efetiva e lucrativa também. Exato. Se você identifica os pontos cegos dentro do seu funil, se você sabe exatamente onde está a quebra, onde está o ruído da sua empresa, você entra com soluções nesse momento, onde você identificou que estão as quebras e faz essa correção a tempo hábil, você não precisa aumentar o topo de funil, você não precisa gastar com mais anúncios, você não precisa aumentar a sua base para você ter a mesma quantidade de clientes que às vezes é necessário da sua empresa. Um exemplo óbvio aqui, nós estamos falando de McDonald's já umas 5 vezes, né? Daqui a pouco a gente vai sair daqui comer um hambúrguer. E pensa comigo aqui, se eu vou fazer 2 campanhas. Uma campanha, Aline, para McDonald's, eu vou colocar o mesmo investimento, R$10 mil. Um McDonald's e o outro para uma hamburgueria da esquina do Seu Zé. Qual que tende a gerar mais resultado? McDonald's. McDonald's. Qual que tem o melhor produto? O hambúrguer mais saboroso? Muitas vezes vai ser o do Seu Zé. Aquele hambúrguer artesanal, aquele hambúrguer que é muito melhor do que um fast food. Mas aqui não é sobre qual é o melhor, é sobre qual tem o maior impacto, o maior posicionamento.
e, portanto, isso vai gerar um resultado maior nessa divulgação. E muito em qual você confia, né? Exato. Eu já sei o que eu vou receber no McDonald's. Na dúvida, eu não vou testar, porque às vezes eu tô sem tempo, eu não quero ter uma experiência ruim, eu tô levando um amigo, um convidado, a gente já sabe o que vai receber. E essa gestão da expectativa é fundamental, né? Porque quando eu sei exatamente o que eu vou receber, e quando eu tô naquele momento, pô, eu vou nesse lugar porque eu sei, eu já tenho uma expectativa sobre isso, né? Então, quando a gente fala aqui sobre retenção, é importante que o seu cliente ele tenha sempre a mesma experiência em todos os pontos de contato pós-compra que ele teve contigo. Porque se ele tem uma boa experiência, aí depois ele volta no seu negócio e tem uma experiência diferente, já tem uma quebra. E essa quebra gera justamente aqui a quebra de confiança, que muitas vezes é aí que você vai perder o seu cliente, não vai ter uma retenção por mais tempo, porque você não gerou uma mesma expectativa para ele ao longo da jornada. Essa quebra, Gabriel, são as barreiras que o seu negócio vai colocando. Pensa numa pista de corrida e tem as barreiras ali que você vai chegar. Você vai demorar mais a chegar na linha final. Então, se você elimina essas barreiras com esses ruídos da unificação da sua marca, você faz o caminho ser mais fluido. Você faz o cliente comprar mais rápido de você, você diminui o SLA, você diminui a desconfiança da sua marca, você reduz o CAC. Então, só tem benefício quando você olha para o seu negócio com carinho, para cada etapa dele. Quando você identifica que preciso colocar o básico para funcionar. Isso é o maior insight de hoje. Total. Então, elimine as barreiras do seu negócio para que você possa ter mais resultado. Entenda como barreira justamente tudo aquilo que influencia na sua marca em ter essa integridade de comunicação para gerar mais taxa de conversão e mais resultado para o seu negócio. E por último, vamos passar aqui as dicas que a gente prometeu no início para você implementar hoje no seu negócio, empresário. Se tudo isso que a gente falou fez sentido para você, coloque essas dicas para funcionar hoje mesmo. A primeira dica é IA como a guardiã da identidade. Hoje a gente já sabe que tem muitas IAs, até gratuitas, disponíveis para você. Se você gera um agente, coloque lá, ou no GPT, ou no Gemini, ou no Cloud. Faça um agente para te ajudar com que cada ponto de contato da sua marca siga a mesma identidade. Ele mesmo vai fazer os prompts, os scripts. Quando você vai mandar um contrato para o cliente, ele vai colocar na mesma identidade da marca, no mesmo tom de voz, no mesmo sentido que você quer passar aquela mensagem. Coloque isso em cada ponto de contato do seu cliente com a sua marca hoje. Faça a sua jornada, faça um desenho da sua jornada hoje. Dê contexto para a IA, tá? Se você coloque muito genérico também, ela não vai te entregar coisas legais. Então, dê contexto. Você é o empresário, você é o mais interessado que o seu negócio dê resultado. Então, crie uma IA para você, crie um contexto da sua marca para ela te ajudar em todos esses pontos de contato. E uma grande dica aqui é justamente criar um agente de IA treinado na identidade de marca, né? Então, quando esse agente ele é criado e começa a receber informações ali sobre a marca, seja do ponto de vista de comunicação e também do ponto de vista visual, cada vez mais ele vai te ajudar a não passar um detalhe ali dentro dessa produção, seja de criativo, seja de anúncios como um todo, né? Então, criar esse agente e treiná-lo é importante para que, de fato, potencialize esse resultado. Exatamente. E a segunda dica que vocês podem fazer agora mesmo, só não pegue o celular de vocês, peguem de um amigo, da mãe, de alguém que não seja o seu número, faça um cliente oculto com a sua marca. O que é um cliente oculto com a sua marca? Pode explicar um pouco melhor, Gabriel? Cliente oculto basicamente é você se colocar no lugar do seu cliente e passar por toda a jornada que nós falamos aqui. Desde a parte lá de clicar no anúncio ou ir no seu Instagram, vai para o site, veja as informações que estão no site. Se tem um formulário, cadastra nesse formulário, veja se é fácil preencher essas informações, veja se está óbvio o que precisa ser preenchido ou por que precisa ser preenchido, veja se está óbvia a oferta que está lá, veja se você sente confiança através de uma prova social que está no site, ou se não tem, já veja que isso gere uma quebra para o seu cliente e aí de fato você vai chegar no comercial. Veja como que você é atendido e você passando por esse processo, você vai identificando aonde está tendo essa quebra. E aí, obviamente, fazendo isso, você consegue, de fato, fazer mais ações
para mudar essa quebra e gerar um funil mais íntegro no seu negócio. Então, o cliente oculto nada mais é do que se colocar no lugar do cliente. Não só olhando para ele, ou você na posição de gestor hoje, mas de fato você tentando fazer esse exercício que muitas vezes é complexo, a gente sabe, mas de colocar de fato no lugar dele. E peça também para os seus parentes, se for o caso, seu amigo, fazer o mesmo processo também, porque pegar visões diferentes faz com que a gente tenha mais contexto nesse espaço amostral de mais experiências para fazer mudanças ainda melhores dentro da jornada do seu negócio. E o ponto mais importante, anota cada ruído em cada etapa e vá fazendo as ações corretivas em cada etapa. Comece do início para o final. Não vai lá no final nas vendas, aqui vocês estão começando errado. Não, vai lá no início. Seu anúncio ou sua landing page. Se tem muito texto e o cliente não vai ficar muito tempo ali, vai fazendo as ações corretivas em cada ponto do seu contato com a sua marca e coloque a sua empresa, os seus funcionários, todo mundo que está ali no negócio para ver isso. Ver que tem um ruído nessa comunicação. E aí, você vira o embaixador da sua marca, onde toda vez que alguém identificar um ruído ou como um cliente oculto fazer isso por mês, eles vão melhorando cada passo do processo e você vai fazer o básico bem feito do seu negócio. Talvez alguns empresários que estão nos assistindo estejam pensando, legal, vou fazer isso, mas deixa para depois. Não pode deixar para depois. Não adianta. Não adianta, faça agora. Isso é prioridade, porque muitas vezes não olha como prioridade essas ações, mas são ações que vai gerar um impacto muito positivo nesse nível de consciência da estrutura que você tem no seu negócio. Então não deixe para depois. Faça esse processo o quanto antes e quantas vezes forem necessárias também. Porque você vai fazer agora, vai ter um retrato atual. Depois, daqui um mês, faça novamente e veja se esse retrato ele mudou. Que seja 5%. Depois faça daqui 3 meses. E aí você vai ver continuamente essa mudança e, portanto, também ela tem que traduzir em resultado. Na ponta, você ter mais taxa de conversão e ter, obviamente, mais eficiência na sua aquisição. Isso que você falou muitas vezes o empresário passa 98%, 100% do tempo trabalhando no negócio e quase que 0 para o negócio. Ele é o mais interessado em fazer ações para o negócio prosperar, para o negócio melhorar. E às vezes ele está trabalhando no negócio, ele está entregando encomenda, ele está no balcão, ele está fazendo a venda, ele está trabalhando no negócio. 98% do tempo no operacional, né? Exato. Não vai para o tático nem para o estratégico. E se ele está no operacional, quem vai fazer o estratégico? Quem vai fazer as melhorias? Quem vai pensar nesses pontos que a gente passou aqui hoje? Então, comece hoje, se você não trabalha no negócio, se você não trabalha para o negócio nem 10% do seu tempo, comece colocando 10%, coloca na sua agenda, segunda, quarta e sexta, 10 minutos, 1 hora, trabalhar para o negócio e não somente no negócio. O resto do dia, suas horas que você trabalha no seu negócio, deixe para o negócio, mas coloque esses 10 minutos, essa 1 hora para o negócio. Até porque se o dono do negócio não estiver trabalhando um pouco no tático e um pouco no estratégico, quem vai estar trabalhando? Exato. Muitas vezes não vai ser o colaborador, né? Então, se isso não estiver sendo feito, ao longo do tempo a gente vai ter um impacto muito grande nessas ações mais estratégicas, nessas mudanças que precisam fazer para a empresa gerar mais receita, né? Exatamente. Obrigada por estarem com a gente. Tenham um excelente dia para todos vocês. Excelente dia e nos encontramos no próximo episódio. Até breve!